principal, aqui no cantinho que eu estudo, aí já não chega 50, 30. Então vamos lá. Nós paramos exatamente no plural dos substantivos compostos. Paramos aqui e vamos iniciar daqui, né? Nós vimos algumas regras de substantivo, assunto que tem que ser visto, né? Essas classes gramaticais, elas têm que ser vistas porque elas são a base. A morfologia é o coração da gramática, né? Tudo começa daqui. Tudo começa da morfologia. Então, conhecer as classes gramaticais a fundo é o primeiro passo para você começar a entender todo o contexto que envolve a língua. Porque é na morfologia que eu tenho o substantivo, que é a palavra que nomeia os seres. É na morfologia que eu tenho o verbo, que é a palavra que indica ação, acontecimento, estado, fenômeno natural. É na morfologia que eu tenho o adjetivo que caracteriza os seres, as coisas, os objetos. Então, é a base. Para que eu entenda a sintaxe, que é o assunto da sequência, eu tenho que ter uma boa base de morfologia. Senão eu vou penar, tá certo? Então, por isso que nós vamos ter que ver as classes uma por uma, né? E ao terminar de ver isso, vocês devem ser capazes de olhar uma frase e dizer: Isso aqui é um verbo. Eu falava isso na primeira aula. Isso aqui é uma conjunção. Isso aqui é uma preposição. Não só saber que existem 10 classes gramaticais. Ah, existem 10 classes, eu até sei decorado. Verbo, substantivo, advérbio, tal, tal. Não é suficiente. Você tem que conhecer cada uma. Porque conhecendo a palavra, você vai depois compreender que essa palavra exerce função sintática. Sabendo que é um substantivo, agora, aqui, lá na sintaxe, você vai saber que o substantivo ele exerce função de sujeito da oração. Ele exerce função de complemento, objeto direto e indireto. Tá entendendo? Então, ter essa consciência é fundamental. Ah, eu não consigo entender sintaxe, porque não sabe morfologia, porque não sabe identificar um verbo na oração. E depois de identificar esse verbo, dizer se ele é de ligação, se ele é um verbo significativo. E depois para a parte da transitividade, dizer se ele é transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo. Não sabe reconhecer o substantivo e quando reconhece não sabe se ele é concreto, se ele é abstrato, se ele é simples, se ele é composto. Não sabe as flexões. Flexão do substantivo, as flexões servem de base para compreender concordância nominal. Lá na frente, o assunto lá na frente. Então, tudo está muito interligado. Se eu consigo compreender isso aqui, eu vou ter mais facilidade nos assuntos que virão. Se eu não consigo, aí complica o negócio. Aí fica difícil a minha vida. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Regra dos substantivos compostos. Como faço o plural de substantivos compostos? Um substantivo ele é composto quando se forma pela justa posição ou por aglutinação de dois ou mais radicais. Isso aqui a gente vê nos processos de formação. As palavras elas podem se formar por composição, quando elas são justapostas, né? A composição por justaposição, onde eu tenho duas ou mais palavras e elas se juntam e nenhuma perde nem na pronúncia, nem na escrita. Nenhum elemento é alterado. Isso na processo de composição por justaposição. Lá na aglutinação, eu tenho uma composição, só que na composição, um dos elementos sofre alteração na pronúncia ou na escrita, tá certo? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, é, porta-lápis. O que é porta-lápis? É um substantivo composto de duas palavras.
Elas foram apenas juntas umas às outras, uma à outra, separadas apenas pelo hífen, que dá esse tom de composição, só que nenhuma delas, nem porta nem lápis, sofreu alteração, nem na pronúncia, nem na escrita. A gente chama isso na gramática de composição por justaposição, tá certo? Tem outro processo que é a aglutinação, que também é composição, só que é composição por aglutinação. Por exemplo, embora. Embora nada mais é do que a junção de em mais boa mais hora. Embora é a junção dessas três palavras, em boa hora. Embora. Olha só o processo que ela sofreu para chegar a esse estado aqui. Sofreu uma aglutinação. Os elementos perderam na pronúncia e na escrita. Houve alteração. Nesse sentido, nós chamamos de composição por aglutinação. As palavras estão aglutinadas, tá certo? Vamos ver isso depois com mais calma. Aqui eu só estou relembrando os conceitos para que nós entendamos o que é um substantivo composto e como ele se forma, certo? Então, agora vamos partir para ver os plurais, né? Ou o plural de cada substantivo. Como é que esse plural é feito? Como tudo em gramática, esse plural é feito obedecendo algumas regras. Nós vamos ver agora essas benditas regras. Observe: plural dos substantivos compostos. Quando variam os dois elementos. Por que eu falei dois elementos? Porque é uma composição. Então eu vou ter pelo menos dois elementos. Certo? Quando é que variam os dois? Um dos casos é se o substantivo composto for formado por dois substantivos, ou seja, substantivo mais substantivo. Então, os dois variam. Observe, qual é o plural de couve-flor? Couve é um substantivo, variável. Flor é um substantivo, variável. Separadamente, couve e flor, ambos se flexionam no plural. Plural de couve, couves. Plural de flor, flores. Na composição, como os dois são substantivos e os dois são variáveis, os dois se pluralizam, então ambos vão para o plural. O plural do substantivo couve-flor é couves, flores. Entenderam por quê? Porque ambos são substantivos. E o substantivo é uma das classes de palavras variáveis, que varia e se flexiona, nesse caso aqui, no plural. Tá certo? O mesmo caso de mestres, salas. Singular, mestre, sala. Duas palavras. Mestre, eu tenho plural, mestres. Sala, eu tenho plural, salas. E na composição, mestre, sala. E no plural da composição, mestres, salas. Tal qual abelha, mestra, e abelhas, mestras. Por que que eu tenho aí, no primeiro caso, plural nos dois elementos que formam a composição? Por se tratar de dois substantivos. Tranquilo? Se eu tenho dois substantivos e os dois se pluralizam, então, quando eles estão juntos, mantém essa regra. Ambos vão para o plural. Tá certo? Outro caso, em que ambos são plurais, são pluralizados. Quando eu tenho uma palavra composta formada agora por substantivo mais adjetivo. Olhe que no exemplo anterior eu tinha dois substantivos. Como o substantivo é uma classe variável, os dois iam para o plural. Agora eu tenho um substantivo e um adjetivo formando uma nova palavra, uma palavra composta. Substantivo nós já vimos que varia, que se flexiona. O adjetivo. O adjetivo também é uma classe variável, ou seja, também se flexiona em gênero e número, né? Então, segue a regra.
Quando eles estão formando uma composição, formando um substantivo composto, formando uma palavra composta, então ambos vão para o plural. Plural de obra, obras. Plural de prima, primas. Obras, primas. Substantivo e adjetivo, tá certo? Substantivo plural, adjetivo plural. Ambos vão para o plural na composição. Guardas noturnos, mesmo caso. Guardas, substantivo. Noturno, adjetivo. No plural, guardas noturnos. Detalhe importante. Qual é o plural de guarda-chuva? É guardas-chuvas também? Ou é guarda-chuvas ou é guarda-chuvas? Como é que faz? Os dois plural, plural, só o primeiro plural, só o segundo plural. E aí? O que vocês acham? Estão na dúvida? Olha para cá, aí você vê assim, ó, guardas noturnos. Ah, então é guardas-chuvas. Aí é onde está o problema. É aí onde a banca pega você pelo pé, nesse cochilo. Ah, professor, mas está aqui, guardas noturnos. Por que que guarda-chuva não é plural? O plural de guarda-chuva é guarda-chuvas. Mas por quê? Porque aqui, nesse caso aqui, guardar, que é guarda, é verbo. Nesse caso aqui, é substantivo. Representa, nomeia um ser. Guarda noturno é uma pessoa. E aqui no guarda-chuvas é o verbo guardar. Sempre que existe essa questão do verbo, né, formando a composição, o verbo fica no singular. Então, guarda-roupas, por exemplo, também. O plural é apenas o segundo elemento. Por quê? Porque guarda-roupa é do verbo guardar. Tá certo? Esse guarda aqui de baixo é um guarda, é um agente. É um agente que está trabalhando. É uma pessoa, é um indivíduo, é um substantivo. Tá certo? Então não confundam mais. Guardas noturnos é plural, porque guarda é substantivo. Guarda-chuvas. O plural de guarda não é feito porque guarda é verbo. Tá certo? O mesmo caso, pegando o exemplo de verbo aí, nós vamos ver isso aí depois, mas eu vou só adiantar aqui, ó. Plural de beija-flor é beija-flores. Eu tenho aqui, ó, verbo, mesmo jeito, e substantivo. Verbo e substantivo. Então, o verbo fica no singular. Guarda-chuvas, beija-flores. O verbo beijar, singular. Flexiona-se apenas o substantivo. Tá certo? Vamos ver isso aí mais na frente. Só adiantando, para que vocês já vão relembrando isso aí, se familiarizando e relembrando, porque isso é um assunto lá da sexta série, sétima série. O problema. Ah, professor, a gente estuda é, 4 anos no fundamental, maior, e mais 3 no médio, e sai da escola sem saber gramática. Por quê? Vou ser bem sincero. Porque, infelizmente, na escola não se vê detalhadamente quando você vê num curso preparatório, ou por uma questão de tempo, né, porque na escola é uma série de coisas que mais atrapalham do que ajudam, tá certo? Dou aula há 19 anos, eu posso falar disso com propriedade. Tem mais coisas que atrapalham dentro do ambiente escolar do que ajudam a educação, infelizmente. E o aluno passa esse tempo todo na sala de aula, vendo gramática, quando termina a aula, ele vai para um cursinho estudar gramática. Tá entendendo? E outro problema, você começa a ver esse assunto no sexto ano, né? Quando vai terminar de ver isso aí, as classes de palavras todas, né? A parte de sintaxe, é no nono ano, uma parte. Aí depois você vai repetir isso aí e acrescentar algo mais lá no ensino médio. Você não vê tudo.
Você não vê tudo. Você não vê a gramática toda nos anos que você passa na escola, infelizmente, né? Então, quem quer passar em concurso tem que sofrer um pouco mais, voltar a estudar, voltar a pegar o ritmo de estudo, porque quem passa em concurso não é quem é mais inteligente. Digo isso praticamente em todas as aulas. Eu enfatizo isso para ficar na mente do aluno. Passa em concurso quem está mais preparado naquele momento para aquele concurso. Se fosse por inteligência, eu ainda estaria desempregado. É por preparação. Você senta, estuda, se prepara para aquele concurso e desbanca aí quem é mais inteligente. Por quê? Às vezes o inteligente se confia na facilidade que tem de aprender e não estuda. Aí o cara que acha que é mais lento, se dedica mais, se prepara melhor e passa. Simples demais. Simples demais. Não tem nem um mistério em ser aprovado em concurso. Preparação, dedicação, exaustivamente. E português é um conteúdo que ele mantém uma sequência linear, certo? Então, observe. Se você estuda agora e não compreende bem esse conteúdo, você vai ter dificuldade no próximo. Não tenha dúvida quanto a isso. Eu tenho dificuldade em crase. Beleza. Quantas vezes você estudou crase na vida? Ah, sou só na escola. Tranquilo. Tudo normal. Você estudou uma vez crase na escola, fazer uma prova, depois nunca mais estudou. Então é natural que você tenha dificuldade. Se eu me perguntar agora que a regra da crase, a regra geral, os casos proibidos, as regras de concordância verbal e nominal, né, classificação morfológica, sintática, eu vou dizer sem lá para o papel, para a gramática. Por quê? Porque há 19 anos eu faço isso. Aqui agora eu estou revisando o conteúdo ao dar aula. Então vai internalizando, vai entrando na cabeça. Por quê? Porque está sendo feito exaustivamente. Então quem quer dominar, ter uma noção, pelo menos ali um nível intermediário de gramática, tem que estudar várias e várias vezes, repetidamente, fazer exercícios. Não tem outra saída. O caminho é esse, tá certo? Continuando aqui. Outro caso em que os dois elementos vão para o plural. Se o substantivo composto, se a palavra composta for formada por, agora inverte, primeiro adjetivo e depois o substantivo. É o mesmo caso da situação anterior, apenas está invertido. Na situação anterior eu tinha o primeiro elemento da composição, um substantivo, e o segundo, um adjetivo. Agora é só inverter. O elemento 1 é um adjetivo e o elemento 2 é um substantivo. Ambos são variáveis. Ambos são flexionáveis. Ambos são pluralizáveis. Então, não tem por que se preocupar. Plural e plural. Então, plural de boa-vinda é boas-vindas. Mas línguas, longas, metragens. Por quê, professor? Insisto, porque ambos são pluralizáveis. Porque ambos se flexionam, tá certo? Então, não se preocupe que isso aqui é tranquilo. Quando é que apenas o primeiro elemento se flexiona? No caso anterior, nós vimos os dois elementos indo para o plural. Nesse caso aqui, nós vamos ver agora a situação em que apenas o primeiro elemento da composição é pluralizado. Vamos lá. Quais são as situações? Primeiro, apenas o primeiro vai para o plural quando o elemento composto é formado por substantivo mais preposição mais substantivo. Então, nesse caso, apenas o primeiro é variável. Varia. Escola de samba. Plural. Escolas de samba. Por que não foi escolas de sambas?
por causa da preposição aqui, da formação. Pé de moleque. Pé de moleque. O que não foi plural aqui? Flor de lis. Pães de ló. Mulas sem cabeça. Então, observe. Apenas um elemento é pluralizado. Tá certo? Aqui é flores de lis. O que eu não coloquei? E aqui é pés de moleque. Tá certo? Quando eu tenho três elementos e o do meio é uma preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. Tá certo? Outro caso. Caso 2 aqui embaixo. Se o substantivo composto for formado por dois substantivos em que o segundo substantivo esteja desempenhando o papel de adjetivo. Aqui é um caso que merece atenção. Quando nós temos dois substantivos formando uma palavra composta, nós vimos agora há pouco, os dois vão para o plural. Quando nós temos substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Quando nós temos adjetivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Quando nós temos dois substantivos, aqui é um detalhe, em que o segundo substantivo esteja fazendo a função de adjetivo, aí a coisa muda. Aí apenas o primeiro vai para o plural. Observe. Navio e escola. Eu tenho dois substantivos. Navio é substantivo e escola também. Só que aqui eles estão juntos na composição e escola está caracterizando navios. Então, escola está exercendo o papel de adjetivo. Nesse caso, a regra me manda pluralizar somente o elemento 1, somente o primeiro elemento. Peixes, espada, pombos, correio, mangas, rosa. Ah, eu comprei hoje várias mangas rosas. Nesse caso, não. Mangas rosa. Ah, professor, mas rosa também. Rosa está na função de adjetivo do substantivo manga. Tá certo? Bananas, prata. Prata é substantivo, tá? Só que aqui está exercendo a função de adjetivo. Salários, família, o mesmo caso. Professor, eu insisto. Quando tem o substantivo mais adjetivo, acabou de dizer que os dois vão para o plural. Sim. Quando eu tenho dois substantivos, acabamos de ver que os dois vão para o plural. Sim. Só que aqui é uma exceçãozinha da regra, onde eu tenho dois substantivos, só que um deles exerce função de adjetivo em relação ao primeiro. Aí, nesse caso, a regra me diz que vai para o plural apenas o primeiro elemento. Tranquilo? Deu para entender porque, nesse caso, apenas o primeiro vai para o plural, apenas o primeiro varia. Qualquer dúvida, gente, só chamar aí. Deu para entender sim. Oi? Deu para entender sim. Tranquilo. Claro. Então vamos tocar o barco para frente. Observe. Agora eu tenho uma situação inversa. No primeiro caso, eu tinha o quê? Os dois iam para o plural, dois elementos. No segundo caso, segunda situação, nós tínhamos que apenas o primeiro variava. Quando eu falo varia, a gente tem que ter em mente que é variar, nesse caso, aí para o plural, já que estamos falando de plural. Né? Agora, quem vai para o plural, quem vai variar, é apenas o segundo elemento. Não os dois e não somente o primeiro. Agora, só o segundo. Em quais os casos? Primeira situação. Se o substantivo for formado por palavras repetidas, eu dei até uma ênfase aqui, joguei uma caixa alta, como a gente chama aqui, para ficar bem visível e o cérebro captar que isso é importante. Quer aprender português? Quer aprender qualquer disciplina na sua vida? Quer aprender qualquer coisa na sua vida? Põe a emoção naquilo que você está fazendo. Quando você estuda com emoção, né, põe emoção no estudo, motivado, o cérebro compreende que aquilo é importante e ele armazena isso no seu córtex pré-frontal.
certo? Então vamos lá. Tico-tico. Ai, 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 tem um S aqui. Tico-ticos, reco-recos, quero-queros. Ou seja, palavras repetidas, apenas o segundo elemento vai para o plural. Tá certo? Vou lembrar depois de corrigir esse slide aí. Outro caso. Além de palavras repetidas, qual outro caso em que apenas o segundo elemento vai para o plural? Acabamos de ver os exemplos no início da aula. Se o elemento for formado por verbo mais substantivo. Lembra que eu dei os exemplos? Beija-flores, guarda-roupas, porta-malas. Aquele caso que eu citei. Quando tem o verbo fica no singular e apenas o segundo elemento, que é o substantivo, vai para o plural. Certo? Eu já tinha profetizado isso aí agora há pouco. Outro caso. Deixa eu só dar um gole aqui na água. Outro caso, em que apenas o segundo elemento é plural, varia. Se o substantivo for formado por palavra invariável, mais palavra invariável. Olha só. Aí a palavra invariável mais palavra variável. Foi aqui uma palavra invariável mais palavra variável. Observe. Sempre vivas. Eu repeti na digitação rápida, eu repeti duas vezes a palavra. Sempre vivas. Ave Marias. Abaixo assinados. Se a palavra é invariável, ela não varia. Então, quem vai mudar é somente aquela que varia. Tá certo? Se os elementos dos substantivos não forem ligados por hífen, formando uma única palavra. Observe. Água ardente. Aguardentes. Aqui é aquele processo que eu falei no início da aula, de aglutinação. Eu tenho a palavra água, mais ardente. Quando eu juntei as duas, houve perda de elemento. Aguardentes é formada por aglutinação. Então está aqui. Elas perderam o hífen, escrevem juntos. Então é assim: aguardentes, girassóis, passatempos, planaltos, fidalgos. Todas essas palavras não. Aguardentes, é, planalto e fidalgo são aglutinadas. Eu posso até dizer que passatempo não é. Por quê? Porque eu tenho as duas palavras, passa mais tempo, nenhuma sofreu alteração, elas foram apenas juntas. Então não houve aí uma aglutinação, aí é composição por justa posição. Tá certo? No caso de girassol, apareceu um S aí a história é outra. Se o substantivo for formado por redução, uma espécie de radical, mais substantivo, também apenas o segundo elemento vai para o plural. Por exemplo, grão-mestres, bel, prazeres. Eu tenho aqui a redução e agora eu tenho, numa composição, apenas o segundo elemento sendo pluralizado, variando em número. Onde é que permanece invariável? Onde é que o que é, professor, invariável? Não muda. Onde é que não muda? Quando é que os dois elementos ficam no singular? Invariável, não variam, não se flexionam, não tem plural. Sendo uma composição formada por verbo, nós já vimos que o verbo ele não vai se flexionar, e o advérbio. O advérbio é um caso clássico de palavras que não variam. O advérbio, no estudo, nós vamos ver isso aqui, vemos a introdução já na primeira aula, das classes de palavras, os advérbios são os que não variam. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Essas quatro classes de palavras, elas são invariáveis, elas não variam, tá certo?
As outras 6 são variáveis. E dentre as classes, o verbo é a mais chatinha, porque trabalha com tempo, com modo, né, com pessoa, então é bem mais chato de se ver. E de aprender também. Nada que estudo e exercício não resolvam. Não resolvam. Então, observe. Os bota fora, os pisa mansinho. A única variação aqui foi no artigo. O bota fora, os bota fora. Observe que nem bota nem fora sofreu alteração. O pisa mansinho, os pisa mansinho. Nenhum nem outro sofreu alteração. A única coisa que variou aqui foi o artigo que os acompanha. Só. Tá certo? Outro detalhe, outro caso. Quando é que não varia? Quando é formado por verbo mais substantivo no plural. Os troca-tintas, o troca-tintas. Observe que eu tenho um verbo, né, trocar, e eu tenho um substantivo que já está no plural. Então, o verbo não varia, ficou. O troca-tintas, os troca-tintas. O saca-rolha, os saca-rolhas. O guarda-chave, os guarda-chaves. Tá certo? Não houve mudança aí. E agora nós vamos para a flexão de grau. A flexão de gênero, perdão, de número já foi. Agora vamos para a de grau. O grau, ele exprime as variações, né? Vamos entender aqui variações por mudanças de tamanho dos seres. Assim, a partir da forma normal, nós temos o aumentativo e o diminutivo. São os graus do substantivo. Por exemplo, eu tenho mão, que é a forma normal. Eu tenho mãozinha, que é o diminutivo. E eu tenho mãozorra, que é o aumentativo. Mão, mãozinha, manzorra. Grau normal, diminutivo e aumentativo. Flexão de grau vai trabalhar em cima disso. O grau aumentativo, começando por ele. O grau aumentativo, ele se realiza com acréscimo de sufixos. É outro assunto que é visto lá na parte de estrutura das palavras. Mas eu dei uma pincelada, se eu não me engano, aqui nas primeiras aulas. Sufixo são pequenos morfemas que aparecem após o radical de uma palavra. Tá certo? Vem depois é sufixo. Então, o grau aumentativo, ele acontece quando? Quando há um acréscimo de sufixos, de elementos após o radical dos substantivos primitivos. Observe. Com o sufixo arra, estamos falando de aumentativo. Boca, aqui o radical, ó. Boca, B-O-C. E o sufixo arra. Então, bocarra é um aumentativo de boca. Tá certo? Naviarra, né? Com aça, barcaça, barbaça. Com alha, muralha, fornalha, aumentativos. Isso aqui tudo são sufixos, ó. Aça, alha, açoão, aziona, orra, ursa, arel. O acréscimo desses sufixos criam substantivos no grau aumentativo. Muralha, calhamaço, livrão, golaço, um gol grande, um gol massa, bonitão. E vai. Ão, alhão, zarrão, eirão, zão. São sufixos que, acrescido ao radical de substantivos, tornam esse substantivo no grau aumentativo. Casarão, vozeirão, garrafão, grandalhão, homenzarrão, paizão e vai-se embora. Ásio é outro sufixo. Normal, copo. Um copo grande, copásio, aumentativo. E por aí vai. Vacona, mulherona, cabeçorra, manzorra, que já foi visto. Dentuça, né? Todo mundo vai lembrar logo da Mônica. E fogaréu.
Fogaréu é um fogo grande. Então, todos esses sufixos, arra, aça, alha, aço, ão, aí, lhão, zarrão, meirão, zão e tal, ásio, ona, orra, uça e arel, são sufixos aumentativos. Uma vez acrescido ao substantivo, esses substantivos que recebem tais sufixos saem do seu grau normal e passam para o grau aumentativo, certo? Estamos trabalhando flexão de grau. E o diminutivo? Também através do acréscimo de sufixos. Lembra que o sufixo é tudo que vem depois do radical. Depois do radical. Sufixo. Se quiser escrever, é bom. Sufixo. E por aí vai. Riacho. O que é riacho? É o diminutivo de rio. Ah, um riacho. Tá tomando banho no riacho. Pequeno rio, riacho. O sufixo acho é diminutivo. Penacho. Aí com ejo, lugarejo, vilarejo. Com ebre, casebre. E vai-se embora. Chaveco, poemeto, saleta, burrico, né? Película. Uma pequena película. Flautim. E por aí vai. Caderninho, sufixo inho, né? Com isso, chuvisco, né? Com oca, engenhoca, cola, fazendola, e por aí vai. Velhote, papelucho. Então, esses sufixos, eles são sufixos diminutivos, tá certo? Então, como são poucos aí, você dá uma estudada nisso aí. Aconselho escrever para fixar cada sufixo desse aí. Ah, pessoal, onde já trabalha escrever, sim, mas fixa melhor, comprovadamente. Há estudos que comprovam que a escrita à mão é uma forma eficaz de aprendizado. E exercício, claro. Desce o sarrafo no exercício. Inclusive, o exercício da aula de hoje foi postado na semana passada, na sexta-feira, que era para a aula que seria sexta, que a gente está pagando hoje. Quem não fez, depois da aula, mete o sarrafo. Quem já fez, tá de boa. Aumentativo e diminutivo afetivo ou pejorativo. Observe. Diminutivo afetivo. Filhinho, amorzinho, mamãezinha, tudo com sufixo. Inho, zinho, zinha. Diminutivo pejorativo, quando você quer, né? Gentinha, mulherzinha, jornaleco, velhote, tá certo? Tudo diminutivo. Aumentativo pejorativo. Porcalhão, narigão, atrevidaço. Então, observe que uma das funções dos sufixos e dos prefixos também, claro, é formar uma nova palavra pelo processo de derivação. Observe que, por exemplo, gentinha derivou de gente, jornaleco derivou de jornal e por aí vai, né? Então, compreender esses processos é essencial. Nesse curso, eu não comecei por ele, pela estrutura, entender o que é um morfema, o que é uma vogal temática, o que é um radical. Por quê? Porque a ideia era começar já com as classes de palavras, porque são muitas e são poucos encontros até o dia do edital. Perdão, até o dia da prova. Então a gente foi aqui pressupondo que vocês já têm esse conhecimento de estrutura da palavra. Tá certo? Mas a gente sempre lembrando aqui o que é um radical, o que é um sufixo, o que é um afixo, o que é um prefixo. Se precisar, a gente fala de vogal temática, né? E a ideia é, o pessoal não está aqui, mas a ideia é que quando for se aproximando da prova, a gente, se todo mundo combinar, a gente fazer, estender para um pouco a aula, por exemplo, 2 horas de aula, né? Eu vou dar meia hora a vocês de brinde, claro. Se todo mundo concordar. Não, mas quero não, é muito tempo. Aí eu me sento e me aquieto. É porque quanto mais tempo a gente tiver, que já que são poucos encontros até o dia da prova, mais tempo de aula, então nós vamos ter mais tempo, mais conteúdo visto, tá certo? Mas a gente vai combinando isso aí ao longo das aulas. Essa é a parte que termina aqui os
Substantivos. Substantivos morreu aqui. Só que, como nós temos tempo ainda, quase 40 minutos de aula, eu já vou iniciar adjetivos, para a gente não ficar lesando aqui. Eu já vou mudar de classe gramatical, já vamos para os adjetivos, que vamos perceber que existem características parecidas, questão das flexões, né? Apesar de não serem idênticas, já que são outras, ou depende, não são outras, é outra classe de palavras, mas a gente vai arrochar aqui. Quem tiver alguma dúvida, aproveita aí, aproveita e já tira. Enquanto eu mudo aqui de slide. E sempre lembrando que o segredo disso aqui é revisar. Revisar. Quanto, professor? Quanto eu devo revisar? Exaustivamente. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Aí é um preço que se paga. É um preço que se paga. Por quê? O que é prioridade? Ah, minha prioridade é passar no concurso. Então vai ter que arrumar tempo, né? Senão, infelizmente, não vai conseguir. Quando eu não falo só de português, eu falo de todas as disciplinas. Ah, mas são várias disciplinas. Eu sei. Eu já fui concurseiro. Eu estou agora só aqui dando um tempo, enquanto chega um concurso aí, por exemplo, federal, que eu pretendo fazer. E mas quando, por exemplo, tá para sair do IFRN aí, do IFCE, para professor, eu vou ver o edital aí, de repente eu encaro. Aí eu vou estudar. Estudar para. Ah, vou fazer por experiência. Não, eu já tenho experiência em concurso, agora eu vou fazer para passar. A gente nunca. Ah, tem concurso aí, eu vou fazer, mas é por experiência. Quando você põe isso na cabeça, você já sai dizendo, não vou passar. Porque você já internaliza que vai fazer por fazer. Logo, você não se esforça o tanto quanto deveria. Outro detalhe. Quem é que passa em concurso? Geralmente. Quem está desempregado. Porque tem mais tempo para estudar, primeiramente. E tem que passar no concurso, urgentemente. Quando você tem um certo conforto, já tem um empregozinho, já tem um quebra-galho ali, vai se virando, aí você se acomoda de certa forma e não estuda. A necessidade é que faz o cabra desenrolar. Vamos lá. Adjetivo. Adjetivo, outra classe importantíssima. Vamos para a definição. O que é adjetivo? Do ponto de vista semântico, e semântico você vai ter que associar sempre a sentido. Quando falar semântico ou semântica, tem que vir à sua cabeça automaticamente a palavra sentido. É o sentido, trabalha com o sentido das palavras. Então, do ponto de vista semântico, o adjetivo é um caracterizador, é um modificador de sentido. Do ponto de vista semântico, ele modifica o sentido, ele caracteriza um substantivo, geralmente. Do ponto de vista morfológico, né, classe de palavra, o adjetivo ele varia. Ele é uma das classes que varia, tá certo? Em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, aumentativo e diminutivo. Lembra que eu falei agora há pouco que o adjetivo ele parece com o substantivo na questão da classificação? Então, por quê? Porque ele faz também
esse percurso, vamos assim chamar, de variar gênero, número e grau, do jeito que o substantivo varia. E do ponto de vista sintático, quando falar em morfologia, você vai lembrar aí que é o quê? Classes e palavras. Quando falar em sintaxe ou sintático, é o quê? Função. Do ponto de vista sintático, o adjetivo ele exerce duas funções na oração. Ou ele aparece como adjunto adnominal, ou aparece como predicativo do sujeito ou do objeto. Então, olha só o que eu falei que é importante você aprender morfologia para aprender sintaxe. Quando a gente chega lá na sintaxe, você vai estudar o quê? Sintaxe do período simples, né? Frase, oração e período. Aí vai para a oração. Estudar o que é um sujeito, predicado, um verbo transitivo indireto, objeto direto, complemento nominal, agente da passiva, aposto vocativo. Inicialmente, depois você vai para o período composto, né? Aí você não adjunto adnominal. Eita, porra. Vou classificar o adjunto adnominal. Se você tem consciência de que na morfologia você aprendeu o seguinte: quais são as palavras que podem exercer essa função aqui de adjunto adnominal? O adjetivo é uma delas. O artigo é uma delas. O pronome é uma delas. O numeral é uma delas. A locução adjetiva já fica fácil. Você entendeu o quê? Que existe uma palavra que exerce uma função sintática. Saber qual palavra exerce determinada função sintática é essencial para que você entenda a sintaxe. Então, quando você sabe que o adjetivo ele exerce duas funções sintáticas, ou ele é adjunto ou ele é predicativo, adjunto adnominal, viu? Adjunto adverbial não. Adjunto adverbial quem exerce é o advérbio, que é outra classe de palavra. Entenderam como está tudo relacionado? Eu tenho uma classe de palavra, o adjetivo, que exerce uma função sintática, adjunto adnominal ou predicativo. Eu tenho um advérbio, que é classe de palavra, que é morfologia, que exerce a função sintática de adjunto adverbial. Se você não aprende um ou outro, fica complicado. Tá certo? Então, eu tenho esses três pontos de vista: semântico, sintático e morfológico. Na questão de sentido, ele modifica um substantivo. Na questão da morfologia, de classe de palavra, ele varia em gênero, número e grau. E na questão sintática, no plano sintático, ele exerce duas funções sintáticas. Duas só. O adjetivo exerce somente duas funções sintáticas. Ter consciência disso vai lhe dar tinta, né? Como dizia um professor meu do mestrado, vai lhe dar tinta para você escrever sua história. A questão do estudo da língua. Tá certo? Grave isso aqui, ó. Grave isso aqui. Grave isto. As classes gramaticais que são modificadas por um adjetivo são normalmente o substantivo, o pronome, o numeral ou qualquer palavra de valor substantivo. Por exemplo, verbo no infinitivo. E até mesmo uma oração substantiva. Ela pode exercer função de adjetivo. Ela pode ser, perdão, ela pode ser modificada por um adjetivo. Observe só os exemplos. Rocha Lima e Celso Cunha são excelentes gramáticos. Ou eram excelentes. Observe. Rocha Lima e Celso Cunha, dois substantivos próprios. Excelentes está o quê? Modificando esses dois substantivos. Está caracterizando esses substantivos.
Eles eram excelentes. Eles quem? Pronome. Observe. Excelentes, caracterizando, modificando, pronome. Os dois eram excelentes. Observe que agora eu tenho um adjetivo caracterizando o numeral. Viver é excelente. Agora eu tenho um adjetivo caracterizando um verbo no infinitivo. Olha só que coisa doida. Acho excelente resolver exercícios de português. Agora eu tenho resolver exercícios de português caracterizando uma oração ou na função de oração. Acho excelente isto. Eu tenho uma oração aqui sendo caracterizada ou modificada ou exercendo a função de um adjetivo. Então, o adjetivo pode modificar tudo isso, tá certo? Não é só o substantivo. Ah, ele caracteriza o substantivo. Você aprende na escola isso. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Sim, mas as outras classes, o pronome, numeral, ou qualquer classe, qualquer palavra que tenha valor de substantivo. Então, infelizmente, nós vemos na escola não é suficiente. Em disciplina nenhuma, infelizmente. A gente vê um pouco, porque a escola é isso. E a gente não percebeu isso ainda. A escola é o norte. Se você quer se destacar, se você quer ver nos estudos algo que vai fazer você mudar de status, tem que ver que a escola é o norte. A partir dali, daquele norte que o professor lhe dá, você aprofunda. Por quê? Porque poucos têm sucesso, porque a maioria fracassa, porque poucos aprofundam. A maioria fica naquele plano ali, tá tudo bem, tá tudo bom, aprendi isso aqui, é só isso, e quando vai correr atrás do prejuízo, já o prejuízo já está bem grande. Enfim, identificação do adjetivo. Observe, o adjetivo é uma palavra caracterizadora que modifica geralmente ou normalmente o substantivo. Por isso, diante de uma frase, você deve notar qual palavra está atribuindo a característica ao substantivo. Você vai observar que muito provavelmente essa palavra é um adjetivo. Olha só. Para todos, poemazinho de Chico Buarque, ele diz assim, ó, meu pai era paulista, caracterizando pai. Meu avô, pernambucano, caracterizando avô. Meu bisavô, mineiro, caracterizando bisavô. Meu tataravô, baiano, caracterizando tataravô. Meu maestro, soberano, caracterizando maestro. Foi Antônio Brasileiro. Vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Artista sendo caracterizado pelo adjetivo brasileiro. Professor, mas esse asteriscozinho aqui, esse brasileiro aí, por que ele não está destacado? Se esse brasileiro aqui de baixo está destacado, e pelo que eu percebi, você destacou de azul todos os adjetivos. E aqui eu tenho o brasileiro, e aqui também, e por que que foi Antônio Brasileiro não está destacado? Porque nesse caso, alguém sabe me dizer, antes que eu diga, por que é que esse substantivo, esse brasileiro aqui não é diferente desse aqui, que é a mesma palavra? Alguém arriscaria? Faz parte do substantivo próprio, né? Do nome do Antônio Brasileiro. Perfeito, perfeitamente, é exatamente isso. Esse brasileiro aqui não é a característica de Antônio, é o nome de Antônio.
Antônio Brasileiro é um nome próprio. Então é um substantivo. Quando ele diz artista brasileiro, brasileiro caracteriza artista. É diferente, é um adjetivo. Antônio Brasileiro é o nome do indivíduo. Poderia ser, por exemplo, Francisco Português. Em português, se fizesse parte do nome dele, seria nome próprio. Aqui, brasileiro não é um adjetivo, não é uma característica de Antônio, é o nome dele. Por isso, não é adjetivo, e sim substantivo. Esse aqui. Então, é interessante perceber isso. Todas as outras palavras que estão de azul estão caracterizando um substantivo. Paulista, pernambucano, mineiro, baiano, soberano e brasileiro no final estão caracterizando quem? Respectivamente, pai, avô, bisavô, tataravô, maestro e artista. Então, essa é a função, é, essa é a missão, vamos dizer assim, para não confundir com função sintática, do adjetivo. Observe que, olha só que legal, o português é muito massa, olha só que legal. Paulista e é, pai. Olha só, na morfologia, paulista é o quê? Adjetivo. Pai. Só que essas duas palavras, elas exercem funções sintáticas. Se eu fosse fazer agora uma análise sintática, eu diria que pai é o quê? Sujeito. E paulista é o quê? Predicativo. Predicativo do sujeito. Porque eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. Olha só. Se você disser que eu tenho aí, se eu pedir a você, se o concurso pedir a você uma análise morfológica de paulista, nessa frase, o meu pai era paulista, você vai dizer que paulista é adjetivo. Análise morfológica, classe de palavras. Quando se fala em análise morfológica, se fala em pegar cada palavrinha e colocar na sua classe gramatical de origem. Se a questão pedir para você fazer uma análise sintática, aí você não pode dizer que paulista é adjetivo. Professor, mas é. Sim, é, mas não está pedindo para você analisar morfologicamente. Está pedindo análise sintática. E sintaticamente, a função sintática que a palavra paulista exerce nessa oração é função de predicativo do sujeito. Predicativo de quem? Do sujeito, o meu pai. Quem é o sujeito? É pai? Não, é meu pai, é o meu pai. Pai é o núcleo do sujeito, tá certo? Então tem essa relação, substantivo, adjetivo, porque ambos estão no campo da morfologia. Sujeito, predicativo, porque ambos estão no campo da sintaxe. Se eu misturar substantivo com predicativo, estou fazendo uma análise morfossintática. Morfologia e sintaxe. Então, muito cuidado, certo? As bancas põem coisas assim, aparentemente fáceis, questões bobas, e tão fáceis, o cara vai dar uma cochila e marca errada. Quando vai ver depois que o gabarito sai, que vai verificar, poxa, eu errei aqui. Aí vai perceber que era simples. O que tem tirado gente de provas, do páreo, da briga ali, são questões fáceis. O pior é que são questões fáceis de derrubar as pessoas. Dá, um, dá uma leseira na hora e você, quando vai ver, já marcou, já entregou a prova, tá lá fora já. Já saiu da sala e não tem como voltar mais. Né? Então, observe. É sempre isso. Ó. Substantivo, adjetivo. Morfologia, sujeito. Aqui agora eu tenho um adjunto, porque eles não estão juntos, em virtude da vírgula. Aqui, mineiro já está exercendo a outra função, que é a função de. Não, nesse caso aqui também é predicativo. Porque para ser adjunto, eles teriam que estar juntos. Se eu desfusão aqui.
mais vezes é predicativo. Por quê? Porque para ser adjunto, teriam que estar juntos, e não estão em tudo da vírgula, tá certo? E por aí vai. Observe uma coisa. Eu tenho um substantivo que é um sujeito. Eu tenho um adjetivo, que dependendo da situação, ele pode ser um adjunto ou ele pode ser um predicativo. As palavras têm funções sintáticas. Não pode esquecer disso. Grave mais I. O adjetivo, ele pode caracterizar uma oração inteira. Vamos enfatizar isso aqui mais uma vez. Uma oração inteira. Em frases formadas por ser mais adjetivo mais oração substantiva. Quando eu tiver essa característica, então o adjetivo que caracteriza a oração nunca varia de forma. Olha só. É válido que as pessoas estudem. Eu tenho o verbo ser e eu tenho o adjetivo caracterizando isso aqui tudinho, ó. Tá certo? Então, o adjetivo pode caracterizar uma oração inteira e não só uma palavra. Tá certo? Então, tem que ter esse cuidado. A substantivação do adjetivo. O que é que nós vimos nas aulas passadas? Que existe um processo chamado de substantivação, que é quando a palavra muda de classe gramatical, ela passa para a classe dos substantivos. O adjetivo não está isento disso, ele sofre também esse processo de substantivação. Não só o adjetivo, né? Outras palavras que eu já falei também sofrem esse processo. Quando você tem uma palavra e antes dela você coloca um determinante, geralmente um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, essa palavra ela passa para a classe dos substantivos. Ela se torna uma palavra substantivada. Ela sofre esse processo chamado de substantivação. Qualquer palavra pode ter essa variação, essa mudança, tá certo? Aqui vamos falar especificamente da substantivação do adjetivo, porque estamos estudando os adjetivos. Olha só. O persistente aprende com os erros. Frase legal? Só que aqui a gente não está preocupado com essa frase, com a carga semântica dessa frase, e sim com isso aqui. Ó. Persistente é adjetivo. Quando você diz assim, ele é persistente, eu sou persistente. Só que aqui, o adjetivo ele foi substantivado por causa da presença do artigo. Ele sofreu a substantivação. Ele é agora uma palavra substantivada. Sofreu. Por quê? Só por causa da presença do artigo? Só. Ele naturalmente virou uma palavra substantivada. Palavra estudioso, ou estudiosos no plural, é adjetivo, se eu analisar ela sozinha. Ou então, se eu disser assim, Marcos, Adriana e Cali Edson são estudiosos. Agora eu tenho um substantivo composto, dois núcleos, Adriana e Cali Edson, e eu tenho estudiosos caracterizando substantivo. Então, estudiosos, adjetivo. Nessa frase aqui, os estudiosos foram aprovados, a palavra estudiosos, que é um adjetivo de origem, sofreu a substantivação e passou a ser uma palavra substantivada por causa da presença dos artigos. Ou seja, mudou de classe gramatical. Foi para a classe dos substantivos. Ou que tem função de substantivo. Tá certo? Mesmo caso, Pedro e João são jovens. Adjetivo. Aí eu coloco assim: os jovens são os que mais sofrem com o desemprego no Brasil. Os jovens que não estudam, inclusive. A palavra jovens, agora, é uma palavra substantivada. Ela, isolada, é adjetivo.
com a presença do determinante do artigo, ela mudou de classe gramatical e foi brincar de ser substantivo. Então, isso, repito, insisto, não acontece só com o substantivo. Aliás, não só com adjetivo. Essa substantivação, ela pode acontecer com qualquer palavra. Você diz assim, ó. É, o jantar estava excelente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho jantar, que é uma palavra analisada sozinha. Jantar é verbo. Como é que eu sei? Eu conjugo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Nós jantamos, pode jantais, eles ou elas jantam. Presente do indicativo. Só que nessa construção aqui, construção frasal, onde diz o jantar estava excelente, a palavra jantar sofreu o mesmo que os adjetivos sofreram aqui. Foram substantivados. Então, o jantar também passou a ser uma palavra substantivada. Ela sofreu o processo de substantivação. Tá certo? Então, é qualquer palavra. Qualquer palavra que permita, antes de um determinante, que é geralmente um artigo, ela passa a ser substantivada. Tá certo? Pouco, pouco. Eu posso ter pouco, é um advérbio. Muito, pouco. Se eu disser assim, o pouco com Deus é muito. Nessa frase, pouco vira substantivo. Né? Dependendo da construção, pouco pode ser ou não substantivado. Apareceu um artigo, acabou. Acabou. Apareceu um artigo, antecedendo a palavra, independente da classe, ela vai mudar e vai se transformar em substantivo ou em palavra substantivada. E a classificação? Oxe, e os adjetivos têm classificação? Sim, senhor. Sim, senhora. Eles podem ser simples, o adjetivo pode ser simples, composto, primitivo, derivado. Simples, tem apenas um radical, apenas uma palavra. Rápido, útil, magro, feroz. Simples. Ele é rápido. Isso é útil. Fulano é magro. A moça estava feroz. Enfim, um radical, simples. Composto, mais de um radical. Assim como nós temos os substantivos compostos, nós vimos agora até os plurais deles, existem também adjetivos compostos, formados por mais de um radical. Olha só, azul celeste, dois radicais, e os dois são adjetivos. Luso brasileiro, mal educado, dentre outros. Primitivo, tal qual o substantivo, não se origina de outra palavra. Azul, quente, frio, pequeno, feio, chato. Derivado, aí não. Derivado, tal qual substantivo, ele deriva de uma palavra que já existia. Esverdeado, derivou de verde, né? Enferrujado, de ferrugem. E desfavorável, de favor. Tá certo? Então eu tenho esse panorama aí. Adjetivo simples, composto primitivo e derivado. Entrando para o campo das flexões dos adjetivos, eles também se flexionam, sim. Também se flexionam em gênero. Aí eu tenho o gênero uniforme e biforme, igual nós temos lá no substantivo. Flexão de número.
clássico, singular e plural, e de grau. Aí no grau, muda um pouquinho em relação ao substantivo. Lá no substantivo eu tenho o quê? Grau aumentativo e grau diminutivo. Aqui nos adjetivos nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo, ele se divide em comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade. Estou lembrando lá do sexto ano agora. Aí, o superlativo, ele se subdivide em superlativo relativo e superlativo absoluto. E ainda há uma outra subdivisão. O relativo, o superlativo relativo pode ser de inferioridade ou de superioridade. O superlativo absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. Então, esse é o panorama da flexão dos adjetivos. Gênero, número e grau. Tá ok? Quanto ao gênero, uniforme, biforme. Quanto ao número, singular, plural. Quanto ao grau, comparativo e superlativo e suas subdivisões. Simplificando. Carlos, Opa, volta aí esse slide aí. Você falou em analítico e. Volta Adriano, aí, eu não estou ouvindo. Eu só ouvi você dizendo Luiz Carlos, o resto não vi mais nada. volta aí o slide aí que você. Volte aí. Sim, sim. Vou voltar aqui. Peraí. Aqui? Sim, você falou no superlativo absoluto. Aí é analítico e. Ah, é analítico e sintético. Agora que eu estou vendo aqui. É analítico e... Meu Deus do céu. Confiram, corrijam isso aí. Vou mandar para vocês isso aqui e vou corrigir. É analítico e sintético. Tá certo? Foi um erro aqui meu, digitação. É analítico e sintético. Não analítico. Não é absoluto, absoluto. Absoluto sintético. Foi um erro meu aqui. Então, superlativo relativo de inferioridade, superlativo relativo de superioridade, superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Me lembro de consertar isso aqui antes de mandar para bagunça. Valeu, Adriano. Sintético. Simplificando, então. O adjetivo, em regra, ele assume o gênero masculino ou feminino do substantivo que está caracterizando, que caracteriza. Nesse caso, ele pode ser uniforme, uma única forma para os dois, ou biforme, duas. Né? O uniforme apresenta apenas uma forma para o masculino e uma para o feminino, ou seja, garoto inteligente, garota inteligente. Uma única forma. Ó. O adjetivo inteligente, ele serve para caracterizar garoto ou garota, uma única forma para os dois. Por isso que ele é uniforme. Já o biforme, ele tem duas formas, né? Uma para o feminino e uma para o masculino. Ó, garoto educado, garota educada. O que eu não posso fazer, por exemplo, com inteligente. Eu não posso dizer garota inteligenta, né? Por quê? Porque inteligente é uniforme, uma única forma para os dois. Garoto inteligente e garota inteligente. Né? Já educado ou esperto, pegando outro exemplo agora, esperto, eu posso dizer garoto esperto, garota esperta. Então eu sei que esperto é um adjetivo biforme, ou seja, apresenta uma forma para o masculino e uma para o feminino. Certo? Biforme, duas formas. Uniforme, uma forma. Quanto à flexão de número, o que nós temos aqui? O plural dos adjetivos simples, não estamos nos compostos, estamos nos simples, se faz da mesma forma com que se faz lá no substantivo. Os adjetivos compostos, eles são constituídos de dois ou mais radicais, igual lá nos substantivos.
tá certo? E a pluralização desses segue a seguinte regra. Varia apenas o último elemento. Agora, nós estamos falando disso, adjetivos, não esqueça. Se o adjetivo composto é formado por dois adjetivos, adjetivo mais adjetivo, varia apenas o último elemento. Cabelos castanho escuros. Lenços verde escuros. Poemas herói cômicos. Então eu tenho aí dois adjetivos, formando um adjetivo composto. A flexão é feita apenas com o segundo elemento. Ou, se preferirem assim, com a última palavra. O adjetivo surdo-mudo flexiona seus dois elementos. É uma exceção. Cuidado com o adjetivo surdo-mudo, que ele gosta de cair em prova de concurso. Enquanto os outros flexionam só o último ou só o primeiro, surdo-mudo vai os dois para o plural. Meninas surdas mudas ou meninos surdos mudos, tá certo? Os dois vão para o plural. Sendo o adjetivo composto por uma palavra invariável, no caso, a primeira palavra, o primeiro elemento, se é invariável, não muda. Tá certo? Então, observe. Quando eu tenho uma composição em que o primeiro elemento é invariável e o segundo elemento é variável, aí apenas este será pluralizado. Por que apenas o segundo será pluralizado? Porque o primeiro é invariável. Então eu tenho mal educado, semi, selvagens, recém-formados e por aí vai. Apenas o último se flexiona porque o primeiro é invariável. Flexão de número ainda. Caso o adjetivo composto seja formado por adjetivo e substantivo, os dois elementos permanecem invariáveis. Por exemplo, lençóis verde-oliva não muda nenhum nem outro. Nem muda verde, nem muda oliva. Verde, oliva. Observe que eu tenho lençóis, mas o adjetivo composto ficou invariável. Verde, lençóis, verde, oliva. E não lençóis verdes, olivas, como se poderia pensar. Ou verde, olivas. Não. Ambos ficam invariáveis. Tá certo? Tapetes azul turquesa. Adjetivo, substantivo, invariáveis. Não mudam nesse caso. Camisas amarelo-ouro. Mais uma situação e ambos ficam invariáveis. Permanecerão também invariáveis as locuções formadas de cor mais preposição de mais substantivo. Por exemplo, cor de rosa. Vestidos, vestido cor de rosa, vestidos cor de rosa. Invariável. Calças cor de café. Calça cor de café. Calças cor de café. Invariável, tá certo? Nesse caso ainda eu tenho essa formação aí. Cor mais de mais substantivo. Permanecerão também invariáveis os compostos azul marinho, azul celeste e azul ferrete. Esses três casos não vão para o plural. Azul marinho, plural, não existe. Azul celeste, também não. E azul ferrete, também não. Todos ficam no singular. Grau. Comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade e comparativo de superioridade. São os três casos, os três graus que o adjetivo apresenta.
O comparativo de inferioridade, você vai sempre ter em mente isso aqui, ó. Algo menos que ou menos do que outro. Há uma comparação entre dois elementos, entre dois seres, entre duas situações. No caso da inferioridade, sempre menos do que. Pesquisas revelam que os homens são menos fortes do que as mulheres. Ó, menos que ou menos do que. Está comparando homens e mulheres em relação a algo que eles têm em comum, que é a força. Homem forte, mulher forte. Forte é adjetivo. Então, observe. Menos que grau comparativo de inferioridade. Tranquilo demais essa partezinha. Igualdade. Iguala. Eu tenho ali igual a, como, tanto quanto, tão quanto. Sempre fazendo a comparação. Nós somos tão portugueses quanto os próprios lusitanos. Olha só, comparação, tá certo? Adjetivo, grau, comparativo de igualdade. Há comparação e há uma igualdade. Nem é mais nem é menos. É tão, quanto, tanto, quanto, igual a igualdade. Grau comparativo de superioridade, mais do que. Amigos são mais sinceros do que o dinheiro. Então, observe, eu tenho mais que superioridade igual a como, tanto quanto, tão quanto, igualdade e menos do que inferioridade. Essa partezinha é bem tranquila, essa partezinha não dá nem para a gente se estressar com ela. Aí vamos para o grau superlativo. O superlativo, ele pode ser absoluto, sintético, aqui sim, aqui eu escrevi direito. E olhe a situação. Sintético e analítico. Superlativo pode ser sintético e analítico. O sintético, existe uma associação de prefixos ou sufixos. Observe, a torre é altíssima. Olha só. Por que sintético? Porque ele sintetiza, porque ele diminui através do uso do sufixo, ó. Alto, muito alto. É o quê? Muito alta, altíssima. Capitu, você está lindíssima, muito linda. É o quê? Lindíssima. Superlativo relativo. Perdão, superlativo absoluto sintético. No analítico, aí já é estendido. E agora aparece um advérbio. Ele é muito humilde. Olha só, eu tenho o adjetivo aqui, eu tenho um advérbio de intensidade. É muito grande a responsabilidade. Mais uma vez, adjetivo aqui na função. E o adjetivo associado ali a um advérbio de intensidade. Por que é analítico? Porque é estendido. Eu posso pensar assim, para fazer associações. O outro é sintético, porque diminui. É, além de, ao invés de dizer aqui em cima, se eu digo assim, ó, a torre é muito alta, eu tenho grau superlativo, absoluto, analítico. Muito alto. Presença de advérbio mais o adjetivo. Se eu digo altíssima, sintético. Eu sintetizei acrescentando um sufixo. É muito linda, bastante linda, inexplicavelmente linda. Superlativo, absoluto, analítico. Lindíssima, sintetizou, transformou numa palavra só. Muito pobre, muito, mas bastante pobre. Grau, superlativo, absoluto, analítico. Paupérrimo, sintético.
Tá certo? O sintético vai aparecer sempre assim, numa palavra só, sintetizada através do acréscimo de prefixo ou sufixo. E o grau superlativo relativo? Aí, ele vai relacionar alguma coisa. O superlativo relativo ele pode ser de inferioridade, de superioridade. Olha só. Diríamos que ele é o mais preparado da família. Professor, eu posso confundir com o grau comparativo de inferioridade. Não pode. Quando nós estamos falando de grau comparativo de inferioridade, existem dois seres, duas coisas, dois objetos, e você compara um em relação um com o outro. Menos estudioso, João é menos preparado do que Marcos. A comparação está entre João e Marcos. Menos preparado. Grau comparativo de inferioridade. Quando eu estou no grau superlativo relativo, não é um ser em relação ao outro. É um ser em relação a um conjunto. Quando eu digo assim, ó, ele é o menos preparado da família. Não comparou ele com outro membro da família. É em relação a toda a família. Por isso que chama de relativo. Tá certo? Um é superlativo, o outro é relativo. De superioridade. Seria a Terra o mais belo dos planetas? Observe que não existe uma comparação entre a Terra e Plutão, entre a Terra e Saturno, né, com seus anéis e tal, entre a Terra e Marte. Não há essa comparação. Está havendo aqui uma situação em que analisa-se a Terra em relação aos demais planetas do sistema solar. Então é relativo. As pessoas confundem isso aí, comparativo com relativo. Não tem como confundir, não tem por que confundir. Como até tem, não tem porquê. Tá certo? Se você observar aí direitinho, o comparativo compara dois. Por exemplo, se eu disser assim, a Terra é mais bonita do que Marte. Aí, comparativo de superioridade. Terra e Marte. Quando eu digo dos planetas, eu estou em relação aos planetas. Então, é superlativo, relativo de superioridade. Tranquilo isso aí? Para a gente fechar aí, locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? O que é uma locução? É uma expressão, foca nisso aqui, ó, formada de preposição mais substantivo. Que se refere a outro substantivo, atribuindo-lhe as mesmas características que o adjetivo atribui. Simplificando. Observe assim, ó. Eu digo assim, ó. Se escrever será bom. Mesa florida. Observe, mesa florida. Deixa eu só mudar essa cor aqui bem rapidinho. Mesa florida. Eu tenho o substantivo mesa e eu tenho uma palavra que está caracterizando esse substantivo. Eu vou chamar essa palavrinha de quê? Todo mundo sabe, de adjetivo. Lá na morfologia, o substantivo é caracterizado por um adjetivo. Quando eu digo assim, ó, mesa com flores, agora eu tenho o substantivo mesa, tranquilo, e eu tenho um termo, uma expressão formada por uma preposição mais um substantivo que está caracterizando mesas. Eu posso dizer que isso é um adjetivo? Não. Eu posso dizer que é uma expressão que tem a mesma função do adjetivo. Nesse caso, a gente chama de locução adjetiva. Com flores é o quê? É adjetivo? Não. É locução adjetiva. Adjetivo é florida. Adjetivo é uma palavra. Acabou.
Quando eu tenho uma expressão com o valor de adjetivo, aí eu não tenho um adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. E essa expressão segue esta estrutura aqui. Preposição mais substantivo. A locução adjetiva é uma preposição mais um substantivo que vai caracterizar outro substantivo. Olha só. Com flores está caracterizando mesa. De chumbo, eu tenho uma expressão iniciada por preposição mais substantivo que está caracterizando outro substantivo. De chumbo é o quê? Locução adjetiva. Criatura sem mácula. Sem preposição. Mácula, substantivo. Sem mácula, caracterizando criatura. Exercendo o papel de adjetivo. Eu posso dizer que é um adjetivo? Não, porque é uma expressão. E uma expressão com o valor adjetivo é locução adjetiva. E por aí vai. Sem vergonha, caracterizando pessoa. É adjetivo? Não. É uma expressão com valor de adjetivo. Então, a expressão não pode ser adjetivo. Locução adjetiva. De ferro, caracterizando caráter. Locução adjetiva. De mármore, caracterizando estátua. Locução adjetiva. Com flores, igual o exemplo de mesa. Só que aqui com árvore. Mesmo caso. Então, observe. Vou facilitar aqui a vida de vocês com o último exemplo para a gente encerrar a aula de hoje. Olha só que legal. Olha só. Amanhã visitarei cidades. Substantivo. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Olha que negócio legal. Amanhã visitarei cidades serranas. Serranas caracteriza a cidade. Concorda comigo? Serranas caracteriza o substantivo cidade. Eu tenho mais de uma palavra? Não. Eu tenho uma palavra caracterizando um substantivo. O que é que eu chamo na gramática? Eu chamo de adjetivo. Amanhã visitarei cidades da Serra. Da Serra caracteriza cidades, caracteriza. Da Serra tem o mesmo valor de um adjetivo? Sim, caracteriza o substantivo cidades. Eu posso chamar de adjetivo? Não, porque agora eu tenho a expressão da Serra. Preposição mais substantivo. Mas tem valor de adjetivo. Perfeito, mas não é adjetivo. É locução adjetiva. Esse último aí. Cidades que se localizam na Serra. Seria o quê? Observe. O que eu tenho aqui? No primeiro caso, eu tenho serranas, uma única palavra caracterizando o substantivo, adjetivo. No segundo caso, eu tenho uma expressão formada de preposição mais substantivo que caracteriza o substantivo cidades, locução adjetiva. No terceiro caso, eu tenho um enunciado que se localizam na Serra. Eu posso dizer que se localizam na Serra tem a mesma função do adjetivo. Eu posso dizer que se localizam na Serra está caracterizando as cidades. Posso ou não posso? Vocês estão aí ainda? Tá caracterizando, né? Eu acho que pode. Está caracterizando. Quem se localizam na Serra tem o mesmo valor de cidades serranas. Ou seja, que se localizam na Serra caracteriza o quê? As cidades. Eu posso chamar de adjetivo? Não. Por quê? Porque não é uma palavra. E eu insisto, adjetivo é uma palavra. Eu posso chamar de locução adjetiva? Se eu analisar aqui. Nem preposição tem. Então, não posso. Por quê? Porque, apesar de ter o mesmo valor de um adjetivo, a locução adjetiva é uma expressão
expressão e vai iniciar com preposição e mais um substantivo. São duas palavrinhas só, locução adjetiva. Uma preposição mais um substantivo. Essas duas palavrinhas juntas vão exercer a mesma função que um adjetivo exerce. Então, o que, é que vai ser isso aqui? Vou olhar para a estrutura. Deixa eu ver. Pronome relativo. Partícula passivadora. Se na função de partícula passivadora. Localizam na serra. Peraí, localizam é verbo. E sempre que eu tenho verbo, eu tenho o quê? Quem lembra? Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Oração, oração. Então, uma oração que caracteriza um substantivo. Uma oração que exerce função de adjetivo. É o quê? Sim, é o que você está pensando. É uma oração adjetiva. Observe que se localizam na serra tem a mesma função de serranas, que é um adjetivo, e também da serra, que é uma locução adjetiva. O que eu tenho aqui? O que eu chamo esse enunciado de oração adjetiva? Porque tem o valor de um adjetivo, exerce a mesma função de um adjetivo, e nesse meio aparece um verbo. Se aparece um verbo, não tem outra, é oração. Dúvida? Por enquanto, não. Ninguém? Aí você pensa de, caramba, é muita informação. E é só o começo. Nós estamos na parte fácil da coisa. Não estou querendo fazer medo a vocês, não. Mas nós estamos na parte fácil, que é analisar a classe de palavras. Só que, professor, eu quero ver sintaxe, eu não sei o que é um objeto direto, eu não sei o que é um complemento nominal. Eu quero ver crase, eu quero ver pontuação. Eu não posso sair daqui, começar. Pronto, já vimos duas classes, agora vamos para sintaxe. Porque vocês não vão, né? A menos que já tenham uma base muito boa, vão ter dificuldades de compreender a sintaxe. Está relacionado. Professor, eu tenho tanta dificuldade no uso da vírgula. Eu queria tanto ver pontuação. Eu também queria que você visse. Mas eu não posso passar para a pontuação sem você ver sintaxe. Porque a pontuação é uma construção sintática. Não é aquela história já falei na aula passada aqui. Quando é que eu ponho uma vírgula? Quando eu vou respirar. Essa é a maior mentira que já inventaram nas salas de aulas brasileiras e mundo afora. Não é quando eu vou respirar. A construção da vírgula, a colocação da vírgula e dos demais pontos, né, o ponto e vírgula, os dois pontos, é a partir de uma análise sintática. Professor, tudo bem. Tá certo. Mas eu queria tanto ver crase, mas para ver crase, tem que ver regência antes. E para ver regência, você tem que ver transitividade verbal. Tem que saber o que é um verbo transitivo direto e indireto. Ah, então para ver regência, eu tenho que ver? Sim. Porque o que é regência? Verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento. Para ver regência, você tem que ver antes sintaxe. Então é tudo interligado. Então tem que ir passo a passo. Senão não vai haver produtividade. Tá certo? Tranquilão. Com certeza.